vídeo de hoje, a gente vai aprender o que foi a gripe espanhola, como ela agiu em terras sergipanas e o que podemos aprender com ela para combater, 100 anos depois, a nova pandemia da Covid-19. O Giro Sergipe está começando! Boa tarde, sergipanas e sergipanos! No ano em que Sergipe comemora o seu bicentenário, vamos aproveitar e lembrar de algo que comemorávamos lá atrás, no nosso centenário em 1920. O fim da pandemia da gripe espanhola. Tudo começou no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Não se sabe ao certo se nos Estados Unidos ou na França. O que se sabe é que o vírus dessa gripe, depois conhecido como H1N1, começou em lugares com aglomeração de pessoas e animais e pouquíssima higiene. Com o fim da guerra, os soldados que voltavam para seus países disseminaram ainda mais a doença. Se a Primeira Guerra Mundial, aquela que foi chamada de Guerra para acabar com todas as guerras, matou 8 milhões de pessoas, o vírus da gripe espanhola que veio encangado nela matou cerca de 50 milhões. E a pandemia, ou seja, a disseminação da doença pelo mundo, aconteceu não apenas por causa dos soldados, mas também pela fome, falta de informação e também pelas péssimas condições de higiene e falta de fiscalização sanitária. Foi assim que a gripe espanhola chegou ao Brasil. Em setembro de 1918, aportava no Rio de Janeiro um navio dos Correios Britânicos, o SS Demerara. Sem nenhum controle das autoridades de saúde, o navio e sua tripulação, que estava contaminada, espalhou a doença pela cidade. Em menos de 15 dias, já haviam 400 pessoas internadas. No Brasil, estima-se que 35 mil pessoas tenham morrido da gripe espanhola. Um número hipotético, numa época em que não existia SUS, muito menos se pensava em saúde pública. Para falar mais sobre esse assunto e das lições que podemos tirar dele, a gente convida aqui o historiador Igor Andrade, que está distante de mim aqui no mínimo 1,5 metro, e também o médico e pesquisador Antônio Samarone, que está distante de mim, acredito que alguns quilômetros, seguro em sua casa. Sejam bem-vindos, rapazes. Bom, muito obrigado aqui o convite, né? Muito feliz de poder participar e falar um pouquinho da história da gripe espanhola, porque é muito importante, né? Relembrar a história para que a gente tente aprender com o passado o que pode nos possibilitar um melhor enfrentamento dessa condição, desse atual contexto, né, da Covid-19 que vivemos no mundo. Bem-vindo, Samarone. Estou aqui à disposição para a gente tentar entender um pouco e ver a diferença do que foi a pandemia de 18 e 19 e o que é que está sendo essa da Covid. São coisas bem distintas. Bacana. E a minha primeira pergunta vai para o professor Igor. A gente viu mais cedo no programa que a gripe espanhola, ela não nasceu na Espanha, até porque a Espanha não estava nem envolvida na Primeira Guerra Mundial, professor. Por que se chamou de gripe espanhola? Então, gripe espanhola, esse termo, ele vai ser utilizado porque durante esse período, né, que vai ser de 1918, a gente estava vivenciando a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E muitos dos países que estavam envolvidos na guerra, inclusive tem algumas fontes que dizem que lá nos Estados Unidos, na cidade do Kansas, né, no centro de treinamento do exército americano, que foi o pico inicial da doença. E assim eles levaram para a Europa. Mas os Estados Unidos, como outros países envolvidos na guerra, eles não queriam noticiar a situação da gripe espanhola com medo de baixar a moral, o ânimo dos seus soldados. Então a gente teve essa ocultação da gripe espanhola inicialmente por essas nações. Só que a Espanha, ela não estava envolvida diretamente nessa Primeira Guerra. Então a Espanha começou a noticiar os primeiros casos da gripe espanhola, né? Da influenza H1N1, que a gente conhece hoje como esse vírus, mas que era a gripe espanhola na época, devido às notícias se originarem lá na Espanha. E aí a gente teve esse termo de gripe espanhola, mas gripe espanhola ela não tem nada. Doutor Samarone,
quais os sintomas dessa gripe e por que ela foi tão mortal no século passado? Os sintomas de uma gripe forte, com febre alta, uma gripe com problema de pneumonia grave, imediata, que levava ao óbito em 2, 3 dias. A virulência era muito superior, agora tinha uma particularidade, era mais virulenta entre os jovens do que entre os idosos. A saúde pública usava como tratamento acender fogueira de noite, usar alcatrão, queimar alcatrão. A gripe foi uma grande surpresa, uma grande novidade. Deixou a medicina de mãos atadas. Eu queria fazer mais uma pergunta. Os senhores acreditam que os problemas enfrentados e as necessidades requeridas, com a gripe espanhola lá no século passado, são problemas parecidos e necessidades que se tem hoje com a Covid-19? Bom, quanto à questão de um fenômeno de transformação social, sim, Hoje se fala de um novo normal, um novo mundo pós-pandemia. Quanto a essa mudança de hábito, quanto a esse fenômeno de transformação social, sim, é muito parecido a questão de você ter uma ineficácia para o tratamento, e para isso o que foi recomendado foi o isolamento social, isso sim é parecido. É parecido também a mudança de hábitos, de maior cuidado com a higiene e toda uma transformação social quanto aos problemas econômicos, porque não existia naquela época amparos do Estado, um planejamento para o governo poder passar um dinheiro para a população que estava ali sem condições de sobreviver, não existia nenhum amparo do Estado financeiro para isso, nem financeiro, e teria também nem quanto a questão de um amparo médico, não existiam hospitais para poder receber essas pessoas, como o doutor muito bem falou. Então, isso é muito parecido, o despreparo daquela sociedade para o enfrentamento desse vírus, e toda essa questão da transformação da sociedade, pós-pandemia. E o senhor, doutor, o que é que o senhor acha das necessidades e dos problemas? No caso da gripe espanhola, aqui no Brasil, por exemplo, primeiro, ele mata o presidente da República eleito. Rodrigues Alves morre de gripe espanhola. O presidente da República nomeia Carlos Chagas, a responsabilidade, a maior autoridade científica, e Carlos Chagas organiza hospitais de campanha do Rio de Janeiro e organiza lazaretos para isolar. Rapazes, muito obrigada. Eu vou pedir uma licença rapidinho, porque a gente vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, a gente vai falar como essa doença atuou aqui em Sergipe e de um problema que vem desde aquela época, que são as conhecidas fake news ou notícias falsas. A gente volta já.